Amém, graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós aqui nessa manhã, reunidos, com você que está me vendo, vai me ver, e que essa graça e essa paz estejam dominando os corações dessa nossa humanidade, para que, de alguma forma, todos possam estar vivendo o propósito dessa graça e dessa paz, conforme reveladas na pessoa, bendita pessoa, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui reunidos e queremos ter um momento de reflexão a respeito da boa, santa, perfeita Palavra de Deus, que é o alimento para a nossa vida, é o que nos guia, o que nos faz compreender a vida como ela é, segundo o propósito de Deus. E queremos que o Espírito de Deus, que está na palavra, inspirador desta palavra, que está em nós e que através de nós age, possa estar falando aos corações de todos, e que aquilo que é o plano de Deus possa se cumprir cabalmente em cada um de nós, e assim vivermos essa graça e essa paz no Senhor. Quero tomar um texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, e o verso de número 13. Esse verso está dentro de um contexto chamado contexto de guerra. Não por acaso tomaremos esse texto e falaremos alguma coisa a respeito daquilo que é a prática da vida cristã no tempo, no espaço, até que o Senhor Jesus volte. Então, o verso 13 do capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes, inabaláveis. Paulo começa falar disso no verso 10, e ele segue falando até o final do capítulo. E quando o versículo 13 diz portanto, esse portanto nos leva ao verso 12. E ao verso 12, Paulo vai falar a respeito daqueles que são, de fato, os nossos inimigos, nossos adversários, e contra quem nós devemos lutar o tempo todo. Então, no verso 12, ele diz que a nossa luta, a nossa guerra, nosso combate não é contra a carne e o sangue, não é contra gente de carne e sangue, não é contra seres humanos. Nós não guerreamos e não lutamos contra outros seres humanos, se bem que os humanos fazem isso o tempo todo. Mas tomando o que o apóstolo Paulo está colocando, nós cristãos, agora esclarecidos pelo Senhor, sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, seja ela quem for. A nossa luta é contra os poderes, as autoridades, os espíritos que governam, ele diz aqui, este mundo tenebroso. Esses espíritos que estão nas regiões celestiais e que controlam, de certa forma, este mundo. Tomando algumas referências, por exemplo, João, o apóstolo, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 19,
Ele diz que este mundo no qual nós vivemos e existimos é controlado pelo maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo inteiro está debaixo da autoridade do maligno. Então veja que o apóstolo João, assim como o apóstolo Paulo, tinha essa consciência, tinha essa compreensão. Não sabemos se era uma compreensão racional ou se era uma compreensão apenas de fé. Se eles diziam isto pela fé. Mas o que eles dizem é exatamente isso. Esse mundo no qual nós vivemos é controlado, é dominado de uma certa forma por seres espirituais que se rebelaram contra Deus e se tornaram inimigos de Deus, inimigos da humanidade, inimigos de todos. O mesmo apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, já no início do capítulo, ele vai dizer que esse mundo é como um curso, é como uma canaleta de um rio. E esse curso é controlado pelo espírito da potestade dos ares, e que mantém sob a sua vontade os homens desse mundo, os seres humanos todos, para que eles façam tudo o que é próprio do seu interesse. Então nós estamos diante de uma realidade que transcende a nossa compreensão natural. E por transcender a nossa compreensão natural, muitos teólogos não acreditam que esses seres espirituais da maldade sejam seres celestiais ou anjos decaídos, mas que é este próprio mundo estruturado e arquitetado pelos homens para funcionar como funciona. Então, na visão desses teólogos, a nossa guerra, a nossa luta é contra os sistemas criados pelos homens, pelos próprios seres humanos, para fazer o mundo funcionar do modo como nós bem conhecemos. Então, é um mundo que pende favoravelmente para uma minoria e que subjuga e escraviza e explora a maioria. E essa maneira de ser e de fazer as coisas criam essas situações negativas para todos. Então nós temos poderes humanos, poderes de produção, por exemplo, são aqueles grupos que produzem bens que suprem as necessidades do mundo. Então essas pessoas têm um poder enorme, porque são elas que produzem. Os poderes de distribuição, são aquelas pessoas que distribuem esses bens para o mundo, então elas detêm também um grande poder. Poder intelectual, que são aqueles que criam os esquemas, que diz como tudo deve ser feito, então é um outro poder também grandíssimo. Poder econômico, que são aqueles que patrocinam, que financiam todas essas situações. Então é um grande poder que temos no mundo. E temos também o poder político, que é aqueles que governam, pelo menos estão na frente dos sistemas. E o poder político tem com ele o exército, e portanto se torna uma potência enorme. E temos também o poder judiciário, que, através das leis, controlam as formas como isso tudo deve ser negociado. E assim a gente poderia enumerar muitos outros poderes. Então, para muitos teólogos, os poderes contra os quais devemos lutar são esses poderes, poderes naturais, poderes humanos, poderes de negócios, poderes de um sistema todo estruturado e organizado para ser como é, favorecer aqueles que pertencem a esses grupos e os seus entornos, e 90% mais da humanidade vai viver subjugada ou subjugadas por esses poderes.
Então é uma injustiça, é uma forma injusta de gerir e governar o mundo, e que nós devemos combater o tempo todo. Agostinho falou disso lá no seu tempo, escrevendo o seu livro Cidade de Deus, Cidade dos Homens, mostrando como funciona a política dos homens, o sistema dos homens, como que ele vai na contramão do propósito de Deus e, portanto, não atende o propósito de Deus, mas somente aquilo que é próprio dos interesses desses que detêm o poder, o sistema do mundo. E outros grandes escritores, teólogos e filósofos do passado falaram muito sobre isso. Então nós temos dentro da visão teológica duas correntes. Aqueles teólogos que acreditam que esses poderes são anjos decaídos e que controlam esses poderes humanos. Então, nossa guerra não seria diretamente contra o sistema humano, mas contra o sistema espiritual. Que se nós atacarmos o sistema espiritual, nós estaremos combatendo indiretamente o sistema natural. E outra corrente que acredita que não são espíritos, mas simplesmente seres humanos que vivem para essas finalidades. Então aí já temos esses dois pensamentos, e uns preferem seguir os que têm a visão mais histórica da coisa, mais terrena, mais natural da situação, e aqueles que preferem acreditar num poder sobrenatural, que poderia fazer mais sentido dentro da visão bíblica, conforme vemos desde o início da humanidade. Aí a escolha de cada um, porque nós não temos como afirmar categoricamente qual desses dois sistemas é o verdadeiro. Eu particularmente prefiro acreditar, eu digo acreditar porque não é científico, né? Então eu prefiro acreditar que por trás de todas estas situações históricas e naturais existem os seres espirituais que se rebelaram contra Deus e que de alguma forma agora controlam este mundo dentro desse tempo em que nós estamos vivendo, que vai desde a queda de Adão, quando ele se rendeu a essa vontade inimiga, até a parousia, ou a segunda vinda do Senhor Jesus, quando ele retomará os governos do mundo e implantará o reino de Deus, quando então Deus será tudo em todos e a humanidade passará a viver conforme aquilo que é o desígnio de Deus. Então nós estamos dentro de um parêntese na eternidade, um tempo, e neste tempo as coisas estão acontecendo completamente fora do nosso controle, e Deus, no tempo determinado, como disse o Senhor Jesus, que Deus estabeleceu tempos e estações segundo a sua própria vontade. Quando chegar o tempo de Deus, Deus fará acontecer aquilo que é a sua vontade. Mas agora nós temos que nos sujeitar a essas situações. E uma outra coisa importante que nós devemos compreender é que, mesmo dentro dessa situação que nós vivemos, há em nós, em cada um de nós, pessoalmente, uma outra guerra particular. Então nós também guerreamos contra nós mesmos, porque dentro de nós existe uma ação que é natural da nossa natureza humana, agora caída, falida, pecaminosa, e uma ação daquilo que é a vontade de Deus dentro de nós. Então, nossa carne, o apóstolo Paulo gosta de chamar essa natureza humana caída de carne, né? Não de soma, de sarx, que ele está falando da natureza humana e não do corpo humano. O nosso corpo é neutro nessa situação. Então, nós temos na nossa alma uma natureza, que é a nossa natureza, a natureza dada por Deus,
E lá no princípio, quando Adão e Eva romperam com Deus, essa nossa natureza ela foi contaminada pelo pecado original e ela passou a não responder mais a Deus. Até a queda de Adão e Eva, essa natureza respondia positivamente a Deus de uma maneira livre, espontânea, graciosa, amorosa. Não havia nenhuma interferência entre nós e Deus nesse princípio. Então, Adão e Eva respondiam a Deus com toda a liberdade daquilo que era próprio deles. Com a queda, essa natureza contaminada passou a ser inimiga de Deus, não mais interessada nas coisas de Deus. A partir daí, o ser humano se volta para si mesmo. Então ele se torna egoísta, se torna mesquinho, se torna avarento, se torna tudo aquilo que é próprio dessa natureza pecaminosa. E vai viver para si. Então todo o seu interesse é para si. Todo o seu trabalho é para si. Todas as suas buscas é para si. Tudo que ele faz é para si. Toda a sua formação é para si. Então cada um passa a viver para si mesmo. E vivendo essa individualidade, vai criando situações negativas dentro da convivência. Que ninguém já foi escrito e dito isso, ninguém é uma ilha, né? Então todos são dependentes, nós somos dependentes uns dos outros e da natureza e de Deus principalmente. Mas o ser humano agora pecaminoso, ele acha que não depende de ninguém, depende apenas dele mesmo. E ele tenta viver essa realidade, ele acredita nessa mentira, nesse engano, e passa a querer viver essa forma de ser. E essa situação agora pecaminosa do homem, é que cria todos esses blocos, esses guetos, né? Esses grupos diferentes e que passam a guerrear uns contra os outros. Hoje nós estamos vendo uma guerra localizada, né? Com rumores de se extrapolar para outros cantos, mas por enquanto é uma guerrinha localizada com efeitos desastrosos para aquelas pessoas diretamente, e para o mundo todo que vai colher consequências disso. Bom, mas isso é um pouco daquilo que o apóstolo Paulo está colocando para nós e que a Bíblia toda coloca para nós. Então, viver neste mundo, desde a queda, é viver em guerra, é viver em luta. Então, nós lutamos contra nós mesmos e lutamos contra aqueles que estão fora de nós, que são contra nós. Então, eu luto contra a minha própria natureza, porque ela não quer fazer aquilo que eu quero fazer. Paulo conta isso de si mesmo em Romanos 7. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse faço. Miserável homem que eu sou. Então, essa realidade humana perturbadora. Quando nós, quero correr aqui porque o nosso tempo voa, quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entramos numa nova realidade de vida. Quando você e eu, o dia em que nós cremos em Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador de nossa vida, nós passamos a viver numa outra situação. Nós fomos revestidos de Cristo. Nós recebemos a natureza de Cristo em nós. Nossa mente foi iluminada por Cristo. Nosso ser inteiro passou a ter consciência dessas realidades espirituais e materiais e históricas na perspectiva da criação de Deus. Então nós acordamos. Paulo, nessa carta, no capítulo 5, ele dá esse grito: desperta tu que dormes. Então nós estávamos dormindo,
e fomos acordados, agora estamos acordados. E acordados para esta situação, nós tomamos consciência dela, sabemos que é assim. Então nós não nos enganamos mais, tentando justificar os acontecimentos de maneira científica, de maneira humanística, de maneira espiritual ou de qualquer outra maneira que a gente queira aqui. Então agora nós sabemos que as coisas são como são por causa dessa situação de pecado que penetrou a natureza humana e descontrolou toda a realidade deste mundo. E que para além dos seres humanos, esse mesmo pecado entrou nos anjos e desarranjou, desorganizou todo o sistema angelical, criando esses exércitos, essas forças, esses poderes, essas hostes, no dizer do apóstolo, que vão lutar contra os interesses e propósitos de Deus dentro de um tempo, mas que vão fazer isso para buscar os seus próprios interesses. Então agora eu sei disso, você sabe disso. Agora nós sabemos isso. Uma coisa é saber que essas situações procedem dessa forma, têm essas causas, essas origens. Outra coisa é como lidar com elas agora com essa clareza que temos. Antes de conhecê-las, nós éramos sujeitos diretamente. Não tínhamos como nos livrar disso. Então, as pessoas do mundo, diz Paulo, elas são como são porque elas não sabem como funcionam as coisas e sim, nesse curso, nesse rio que corre o tempo todo, elas estão lançadas nele e são levadas por essas águas. Mas agora você sabe, eu sei, nós sabemos. E se nós temos consciência dessa nova realidade, então nós temos que saber como lidar com tudo isso em nós mesmos e fora de nós. Então é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está colocando nesse texto. As suas cartas todas, ele vai falar disso. Quando nós recebemos o Senhor, então passamos a ter em nós uma força extra. Já não é mais a nossa capacidade que opera em nós, que atua em nós. Então, se nós voltarmos aqui no verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer que a energia, eu vou usar essas palavras para corresponder mais ou menos ao grego, né? A energia, o poder e a força que estão em nós procede de Deus, que está em nós. Então, quando Cristo passa a fazer parte da nossa vida, passa a existir em nós uma energia sobrenatural, que é a energia de Deus. Um poder sobrenatural, que é o poder de Deus. E uma força sobrenatural, que é a força de Deus. Então, em cada um de nós cristãos, Deus atua através dessa energia, desse poder e desta força. Lá no verso 19 do capítulo 1 desta mesma carta, o apóstolo Paulo toma essas três palavras, energia, poder e força, para dizer que este é o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então ele diz que estava orando a Deus em favor dos efésios cristãos, para que eles compreendessem que neles, veja, no interior de cada um deles, a mesma força, o mesmo poder, a mesma energia que ressuscitou o Senhor dentre os mortos, estavam operando. Então, o poder que levantou o Senhor da sepultura, ressuscitando-o para essa nova realidade, está operando em nós agora. E no verso 19 do capítulo 3 dessa mesma carta, o apóstolo Paulo vai tomar novamente isso e dizer que é justamente
através desse poder em nós, que Deus faz tudo infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Então, quando nós estamos em oração, estamos agindo, não somos nós que estamos agindo, nós estamos nos abrindo para que esse poder, que essa força, essa energia operem através de nós com toda essa sua realidade. Então agora Deus opera através de nós com todo o seu poder, na sua onipotência, nessa força absoluta. Então o verso 10, Paulo diz, não se esqueçam disso, lembrem-se disso, em vocês opera um poder sobrenatural, sem o qual vocês não serão capazes de vencer nem a vocês mesmos, e muito menos essas forças infernais da maldade que opera do lado de fora. Então nós cristãos combatemos a nós mesmos, ou seja, a nossa natureza carnal, pecaminosa, inimiga de Deus. E combatemos essas forças espirituais da maldade fora de nós, mediante o poder de Deus que opera em nós. Então, no capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que a nossa guerra não é carnal, não é humana. E as nossas armas também não são humanas, são armas de Deus. Então, nesse combate, nós não usamos nossas armas. Nossa verdade, nossa justiça, nosso amor, nosso saber, aquilo que é próprio de nós. Essas armas são ineficientes, são fracas, elas não são capazes de combater esses inimigos. Nós precisamos de armas muito maiores e muito mais sofisticadas. Então nós precisamos das armas de Deus. Nós precisamos nos vestir com as armas que Deus nos dá. Só as armas de Deus nos possibilita a vitória. Então, é isso que nós precisamos fazer em todo o tempo. Nós estamos neste mundo que é controlado por forças inimigas, que subjugam as pessoas de muitas formas, que cria situações de injustiças em todas as áreas da vida, que promove destruições, desastres, guerras, e fome, e peste, e tantas coisas. E também lutamos contra nós mesmos para não cedermos aos desejos naturais da nossa carne contaminada. E essa luta e essa guerra, ela é feita com as armas que Deus nos dá. Então, voltando ao verso 13, o apóstolo Paulo diz, portanto, veja, por causa disso tudo, tendo tudo isso na mente, na consciência, com essa compreensão, porque não é uma guerra de amadores. O verso 12, Paulo usa uma palavra grega que significa profissional, lutar contra. Essa palavra contra, traduzida na nossa língua contra, no grego é profissionalmente, poderia ser traduzido. Então nós lutamos profissionalmente. Então é uma luta de profissionais, não é de amadores. Então aqui Paulo diz, portanto, você tem que lutar com essa consciência, com essa clareza, com esse entendimento. Não pode haver dúvida, não pode haver falta de entendimento disso, porque senão você vai oscilar, vai vacilar, vai pender para si mesmo e vai perder a guerra. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau. Esse dia, essa palavra dia, ela tem também dois significados aqui nesse contexto. Ela tem o significado escatológico, o dia do combate final, o dia contra essa guerra vai se dar no final dos tempos, quando o anticristo estiver governando diretamente esse mundo.
mas também ela diz respeito ao dia a dia nosso. Então é um dia futuro, uma guerra futura, um combate futuro, que será universal nesse sentido, e o combate particular de cada um de nós no dia a dia. Então hoje é o dia que nós temos que guerrear, temos que combater. Se amanhã estivermos vivos, então amanhã será o nosso dia de combater, de guerrear. Então nós levantamos combatendo e vamos adormecer combatendo. E às vezes dormindo nós sonhamos que estamos combatendo, que de fato lutamos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender que a nossa vida nesse contexto é de guerra, é de luta, é de combate 24 horas por dia, todos os dias. E a única forma de vencermos é tomarmos as armas de Deus. E quais seriam então essas armas de Deus? Para que a gente de fato possa usá-las com entendimento. Então Paulo vai enumerar aqui algumas situações que deixam para nós um esclarecimento glorioso a respeito do que seria essas armaduras de Deus. Então ele vai falar primeiro da verdade, o cinturão da verdade. Segundo, ele vai falar da couraça da justiça. Ele vai falar do sapato da paz do Evangelho. Ele vai falar do escudo da fé. Ele vai falar do capacete da salvação. Ele vai falar da espada do Espírito, a palavra de Deus. Então nós temos aqui a verdade, a justiça, a paz, a fidelidade, a palavra mais propícia era essa, a fidelidade, a salvação e a palavra de Deus. Então as nossas armas, que nos são dadas por Deus, elas correspondem a essas verdades, a esta verdade, a essa justiça, a essa fidelidade, a essa paz, a essa salvação e essa palavra de Deus. E aonde é que a gente encontra tudo isso? Aonde é que você e eu conseguimos esta verdade, essa justiça, essa paz, essa fidelidade, esse capacete de salvação e essa espada? Ora, nós conseguimos tudo isso na pessoa de Jesus. Então não são verdades, não são justiças, não são paz que nós produzimos por nós mesmos. Não são coisas que nós precisamos fazer. São coisas que nós precisamos tomar, pegar, nos apropriar, para que elas sejam nossas. Tomai. Então, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos, ou nós tomamos para nós, a verdade de Deus. E é essa verdade de Deus que nos liberta, que nos transforma, que nos modifica, que nos faz vencedores, que nos faz crescer na vida, em direção a nós mesmos, a Deus. Então, é a verdade de Deus que nós precisamos ter conosco, não a nossa verdade. Nossa verdade já é uma outra situação que trata dos nossos relacionamentos, da nossa vida cotidiana, mas essa nossa verdade não serve para essa guerra, para essa luta. A verdade que nos liberta e nos faz vencedores é a verdade de Deus. Então, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor e você o recebeu como seu Salvador, você recebeu a primeira, que é a verdade de Deus. Então, mantenha essa verdade de Deus na sua vida. Não confunda a verdade de Deus com a sua verdade ou com a verdade dos homens. Se você tem Jesus, você tem o cinturão da verdade. Você está equipado com o cinturão da verdade. Então você é liberto de Deus, vencedor de Deus, pela verdade de Deus. Segundo, se nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos de Deus a justiça. Então não é uma justiça que eu preciso produzir, é a justiça que eu recebo graciosamente de Deus. Jesus Cristo é a minha justiça, é a justiça de Deus em mim.
Então, em Jesus eu sou justo diante de Deus. Nenhuma condenação, nenhuma sentença condenatória virá sobre mim. Então, Jesus Cristo é a nossa justiça. Se você tem Jesus, você está equipado com a justiça de Deus, e é essa justiça que te faz vencedor em relação a Deus e ao mundo e a você mesmo. Então, não confunda justiça humana com justiça de Deus. Você precisa de Cristo, porque Cristo é a nossa justiça. E terceiro, nós temos Cristo, temos a paz. Ele é a nossa paz. É Ele que estabelece a paz entre nós e Deus e entre nós, seres humanos. Cristo é a nossa paz. É Ele que nos reconcilia, primeiro com Deus, nos reconcilia conosco, ou com nós próprios, nos reconcilia uns com os outros, nos reconcilia com a natureza. Então, é Cristo que nos reconcilia. Ele é a nossa paz, em todos os sentidos. Então, se você tem Jesus, você tem a paz de Deus, a verdadeira paz na sua vida, a paz que excede todos os entendimentos humanos, a paz que transcende toda a imaginação humana. Essa verdadeira paz é que nos mantém estável no mundo de pecado, de morte, de guerra, de tantas coisas ruins. Por que nós somos capazes de viver em paz em meio a tanta guerra, tanta confusão, tantos desastres? Porque a nossa paz é Cristo. Paulo diz: se nós recebemos Jesus como nosso Senhor, nós temos a fidelidade que nos mantém firmes, que nos mantém seguros, que nos mantém estáveis. Cristo é a nossa fidelidade. A fidelidade não é minha, a fidelidade é que eu recebo de Deus em Cristo. Em Cristo eu sou fiel. Em Cristo a minha fidelidade, ou seja, a minha sintonia. Fidelidade significa sintonia com Deus. Então a minha sintonia com Deus é perfeita. Se você tem Cristo, você está sintonizado com Deus. Você está na onda certa. A comunicação de Deus com você, de você com Deus, é perfeita em Cristo. Então você não vai haver chiado. Às vezes nós estamos vendo televisão, as imagens embaralham, está ouvindo o rádio e entra chiado, porque a sintonia não está muito bem ajustada. Em Cristo não tem ruído, não tem chiado, não tem embaralhamento de imagem. Em Cristo a nossa comunicação com Deus, ela é livre, perfeita, maravilhosa. Então, se você tem Cristo, você se comunica com Deus, Deus se comunica com você o tempo todo numa relação de comunhão e amizade perfeitas. E Paulo diz: se nós temos Cristo, nós temos a salvação. Cristo é a nossa salvação. Salvação é a pessoa de Cristo em nós. Salvação não é algo que Cristo nos dá. Salvação é aquilo que Ele é em relação a nós. Então, se você tem Cristo, você tem a salvação. Essa arma, esse capacete, na metáfora de Paulo, você está com a mente, com a consciência limpa de que você está salvo. Você não está condenado. Nenhuma sentença condenatória virá sobre você, porque você está salvo. E finalizando, Paulo diz que Cristo é a palavra. João diz que Cristo é a palavra da vida, a palavra viva, a palavra criadora de todo o universo, que se materializou, se fez carne, habitou entre nós e nos ensinou tudo isso e se deu a si mesma por nós como preço da nossa salvação. Então, se nós temos Cristo, nós temos a palavra viva de Deus. Essa espada única de Deus em nós. Olha que glória, que maravilha que é isso na visão do apóstolo Paulo. Então, quando nós falamos que precisamos nos vestir com as armaduras de Deus, tomar todas as armaduras de Deus, a gente ouve nas igrejas, nos púlpitos, nos ensinos,
que essas armaduras, elas devem ser produzidas por nós. Devemos ser justos, devemos ser verdadeiros, devemos ser pacíficos, devemos ser fiéis, etc, etc. Claro que isso faz parte do ser humano, ser verdadeiro, ser justo, ser pacífico, ser fiel, é da nossa condição. Se nós não somos, estamos fora de lugar. Ser humano é ser verdadeiro, é ser justo, é ser fiel. Deveria ser assim. Se não é, porque alguma coisa está fora do lugar. E aqui nós já vimos que o pecado perturbou essa natureza e por isso ela não responde com aquilo que ela é em si mesma. Então não pense que as armaduras de Deus é aquilo que você produz, que você consegue. As coisas das relações humanas são próprias da nossa responsabilidade. Mas aqui a questão está para além disso. Aqui a questão é de salvação e nessa guerra espiritual que se trava para além do contexto histórico natural. Então só Jesus Cristo em nós nos capacita a sermos vencedores. E se nós então temos Cristo em nós, Paulo diz, quando tudo isso terminar, nós continuaremos firmes, de pé, vitoriosos. Glória a Deus por isso. Então, em Cristo nós jamais perderemos. Paulo vai usar essa expressão em Romanos 8. Ele vai dizer que nós somos mais que vencedores em todas as situações da vida, em Cristo, que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então a sua vitória, a minha vitória na vida, no mundo, nas coisas, se dará em Cristo. Não se iluda, não se confunda, não se deixe enganar. Você só será vitorioso em Cristo. Uma vez em Cristo, a sua vida passa a acontecer numa dinâmica de verdade, de justiça, de amor, de bondade, mas aí já é consequência. O que eu quero que você entenda hoje é a causa que te faz vencedor. É aquilo que nos mantém acima das sombras deste mundo. Aquilo que nos faz cavalgar acima das circunstâncias todas, que é a pessoa de Jesus. E Ele opera tudo isso em nós, mediante o Espírito Santo, que agora em nós testifica com o nosso espírito que tudo isso é verdade. Se você entendeu isso, se eu entender isso, então vamos seguir em frente, vencendo sempre na pessoa de Jesus, testemunhando dessa graça e dessa paz de Cristo, fazendo com que essa luz gloriosa que nos iluminou e estando agora em nós, possa ser referência para aqueles que caminham à nossa volta. Oremos pela paz do mundo, oremos pelo conflito, como Michel já orou aqui no início, por essa guerra localizada, agora localizada, mas com ameaça de se extrapolar. Então oremos. A Bíblia nos manda orar por todos os que governam, por todos que estão investidos de autoridades. Você olha para um Putin, você diz, como orar por esse homem? Sim, tem que orar, porque a sua guerra não é contra ele. Você tem que olhar para o Putin e orar por ele, pedir a Deus por ele. Embora seja ele já cristão ortodoxo. Mas a nossa oração é por todos. Por aquele que governa a Ucrânia, por aquele que governa o Brasil, que governa os Estados Unidos, a Europa e o mundo inteiro. Oremos por todos os governantes. Oremos por todos que estão investidos de autoridades. Oremos uns pelos outros. Oremos pelos pregadores, pelos pastores, missionários. Oremos por todos, porque a oração é a nossa maneira de trabalhar e de guerrear juntamente com Deus. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém e amém.